Queridas e queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Justificando. Eu sou André Zanardo, diretor de redação do Just, e hoje vamos falar sobre racismo no Brasil, um tema que lidamos diariamente em diversas instâncias, mas que hoje é um dia mais que crucial para se falar disso, visto o caso do rapaz negro chicoteado em um supermercado em São Paulo. Isso tudo virou notícia no Brasil e no mundo em razão dessa selvageria toda. Claro, comigo cumprimenta aqui mais uma vez Mariana Bojiquian, já a famosa Mabô. E aí, querida? E aí, meu amigo, tudo bem? Beleza. Ouvintes queridos, estou vendo aqui no Twitter os comentários de vocês, recomendando nosso podcast. Queria mandar um salve pra todo mundo que tá aí, tornando o nosso projeto cada dia maior. Obrigada pelo feedback aí de vocês. Um abraço pro Eronilton Araújo, Victor Rubim, o @DuzMonteiro, o Duz, e um mega beijo pra Cássia Martins, que disse: estou dirigindo e ouvindo o podcast de vocês, lindos, fodas e fodásticos. Sempre escuto vocês são um meio muito bacana de desenvolvimento, de senso crítico e opiniões embasadas. Valeu, gente. Continuem mandando coisas que a gente fica muito com o coração aquecido quando vocês dão esses recadinhos pra gente. Ah, Mabô, queria mandar também um salve aqui pro Haroldo Caetano, que é promotor de justiça. Ele comentou também em um episódio passado aí, imperdível podcast do Justificando, nada como um diálogo entre democratas para nos imunizar da depressão que o fascismo quer impor às nossas subjetividades e para revigorar a necessária resistência. Esse cara é um poeta, não é? Que lindo! Mas olha, o programa da semana passada eu achei que foi muito certeiro, porque foi logo antes dessa maluquice que aconteceu no fim de semana em relação à proibição do livro, a retirada da censura lá da Bienal. E a gente falou justamente sobre fascismo, pós-democracia com Rubens Casara, direto de Paris, Marcelo Semer e Márcio Sotelo Felipe. Então, vou fazer uma propagandinha aqui, se você tá ouvindo e não escutou ainda o programa anterior, entra lá no Spotify que você encontra o episódio 24. E se quiser oferecer dicas de parcerias, manda para as nossas redes sociais ou para redação@justificando.com. E esse programa anterior é fantástico porque os três, eles são campeões nesse tema, né, Mabô? Não, eles falam muito bem, é um aprendizado incrível de ouvir os 50 minutinhos lá. Isso aí, então para abrirmos a mesa de discussão de hoje, trouxemos um convidado especial, um amigo do Justificando desde muito tempo, Adilson José Moreira, que é doutor em Direito Constitucional Comparado pela Faculdade de Direito da Universidade de Harvard, doutor em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da UFMG, com estágio doutoral sanduíche na Faculdade de Direito da Universidade de Yale, Master of Laws pela Faculdade de Direito da Universidade de Harvard, mestre em Direito Constitucional pela UFMG, grande Adilson! É uma honra tê-lo aqui conosco, um prazer. Prazer todo meu caro. É muito bom. E você, o que você está produzindo agora, né? Eu acabei de lançar um livro chamado Pensando como Negro, Ensaio de Hermenêutica Jurídica. Nessa obra eu desenvolvo uma reflexão sobre o lugar da raça e do racismo no processo de interpretação jurídica. Eu defendo uma forma muito específica de interpretação de normas constitucionais, especialmente do princípio da igualdade. Eu tento defender a ideia de que nós devemos interpretar esse princípio como um mecanismo destinado à emancipação de grupos tradicionalmente discriminados. O Adilson gravou inclusive com a gente uma Pandora sobre o que é discriminação, trabalho incrível, eu sou fã, um amigo pessoal, é isso aí. Ao lado do Adilson, temos aqui Tamires Gomes Sampaio, advogada, mestranda em Direito Político e Econômico na Universidade Presbiteriana Mackenzie, que pesquisa racismo estrutural, política criminal e genocídio no mestrado dela. Ela foi vice-presidente da vice-presidenta. Vamos usar o termo, eu gosto. Vice-presidenta da UNE na gestão de 2015 a 2017, é militante da Coordenação Nacional de Entidades Negras, o CONEM, e diretora do Instituto Lula. Um longo currículo, né, amiga? Bem-vinda. Obrigada, Mabô. Muito feliz com esse convite de participar desse bate-papo aqui com o querido Adilson Mackenzista também. Olha os BFFs, gente. Sim. Você foi professor da Tamires? Não tive essa honra. Infelizmente. Legal. Então, logo ao meu lado aqui também temos o Igor Carvalho, que é repórter do Brasil de Fato e cobriu a matéria do caso do supermercado Ricoh já em primeira mão. Ele trabalhou em outras redações e também é fundador da agência de videoreportagem Pavio. Escreveu também o livro de ouro do hip hop. O livro de ouro do hip hop, é isso? É isso, o livro de ouro do hip hop. A história do hip hop no Brasil. A história do hip hop no Brasil. No Brasil. Caraca! No Brasil. Que incrível, eu não Saiu conhecia. pela editora Caros Amigos.
Caros amigos, infelizmente, importante veículo que não existe mais. Infelizmente. Perdemos um grande espaço de debate. Esse livro se lançou quando? 2015. 2015. Tá fresquinho ainda. Opa. Isso aí, gente. Hoje é tiro, porrada e bomba. Vamos que vamos. O programa de hoje, além de transmitido nas plataformas de podcast, também é transmitido às segundas-feiras na Rádio Brasil Atual, em São Paulo, e às 9 da manhã, sintonizando a 98.9 FM. É isso aí, partiu. Um adolescente negro de 17 anos foi vítima de tortura com um chicote feito com fio por cerca de 40 minutos em uma sala do supermercado Ricoh, na cidade Ademar, zona sul da capital paulista. O crime ocorreu agora em agosto. Segundo imagens captadas por celular, feitas por um dos dois seguranças suspeitos pelo crime, o jovem é golpeado por um chicote enquanto é mantido nu e com a boca amordaçada. O motivo para o crime, segundo o relatado pela vítima à polícia, foi pelo fato dela ter furtado 4 barras de chocolate naquele estabelecimento. Quando saía do mercado com os doces, segundo a vítima, ela foi abordada por um segurança que teria ameaçado o jovem e levado ele a um cômodo no supermercado, juntamente com outro segurança de 37 anos. E no local teve início a sessão de tortura. Ao final, o rapaz disse que escutou de um dos seguranças que seria morto caso denunciasse. Os seguranças em questão são David Oliveira Fernandes e Valdir Bispo dos Santos. Para conseguir conectar essa história e iniciar as nossas discussões aqui sobre o que ela significa nesse contexto do racismo no Brasil, eu queria primeiro perguntar para o Igor como foi a apuração do caso do supermercado. Bom, veio o primeiro caso na segunda-feira, dia 2. O caso viralizou nas redes sociais, tomou uma proporção enorme. Na terça-feira, à noite, uma pessoa me procurou, uma fonte com quem eu já tenho contato há algum tempo, dizendo que tinha chegado até ela outros vídeos e outras imagens de pessoas sendo torturadas dentro de unidades do Ricoh. Então, eu recebi essas imagens na terça-feira à noite e começamos a trabalhar, porque complicado nessa era das redes sociais, qualquer coisa que você publica, em 2 horas acabou a reputação de uma pessoa, de um empreendimento, enfim. Nós conseguimos identificar nas imagens a logomarca do Ricoh em algumas embalagens que tinham nas fotos, e o que recebemos foi fotos de um homem sendo torturado com chicotadas. Sendo torturado é o termo errado, né? Ele já tinha sido torturado, então tinham marcas de chicotadas no corpo. Ele tá seminu ali, tá só usando uma bermuda. E na outra, tortura psicológica com uma criança, diria que 7, no máximo 9 anos, sendo ameaçada: olha, você vai ser preso, sabe o que acontece com as pessoas que são presas, são violentadas. Essa criança começa a chorar desesperada. E conseguimos identificar, então, a logomarca do mercado no vídeo e nas fotos. E publicamos isso na quarta-feira, dia 4. E novamente o caso ganhou uma proporção enorme. Acabou culminando que o delegado, Dr. Pedro Luiz, do 80º DP ali de Cidade Ademar, ele, ao ver as imagens, pediu imediatamente a prisão, então, dos dois seguranças. Não há ainda, não é que não havia, não há ainda uma relação entre o segundo e o terceiro caso que nós publicamos no Brasil de Fato e o primeiro caso. Isso ainda está sendo investigado pela polícia. Vamos lá, são 3 casos, então. Na verdade, já são 4, né? Já são 4. Então, sucintamente, quais são eles? O primeiro é o adolescente de 17 anos, negro, que foi chicoteado. Certo. O segundo caso é esse homem, já adulto, que está nas imagens, foi fotografado chicoteado. O terceiro é a criança, que está no vídeo, sofrendo tortura psicológica. E o quarto caso é uma senhora que não teve, embora já parte da imprensa tenha o nome dela, o boletim de ocorrência, foi preservada a identidade. Ela fez compras no supermercado, é uma senhora negra, fez compras no supermercado, ela sai do supermercado, 2 seguranças do supermercado a perseguem pela rua, alcançam no ponto de ônibus próximo do supermercado, apontam uma arma contra a sua cara, pedem para que ela abra a bolsa. Ela se recusa, eles são truculentos, isso segundo a narrativa do boletim de ocorrência, né? Eles são truculentos ali na abordagem, revistam a bolsa dela, jogam tudo no chão, termina a ação, eles voltam para o supermercado,
essa senhora retorna ao supermercado para ter a certeza, antes de formular o boletim de ocorrência, para ter a certeza de que eram funcionários do supermercado Ricoh. E chegando lá, ela confirmou a identidade deles, foi até a delegacia, fez um boletim de ocorrência. Então, esses são os 4 casos. Nossa, que absurdo isso tudo. É uma prática institucionalizada do supermercado, né? Porque são 4 casos. É isso, eu queria... Se vocês me permitirem, queria perguntar para vocês, porque no sábado nós tivemos manifestações nos 2 supermercados, onde foram os 4 casos. Eu participei da manifestação. Eu te vi lá. Todo mundo Já estamos em amigos. É das rodas, gente. Houve um movimento que eu achei muito interessante, do movimento negro, de distanciar a denúncia da figura dos seguranças, e denunciar a estrutura, o supermercado, a instituição, o supermercado, e denunciar isso como 4 casos não é nada isolado, né? Há uma política ali. Então eu queria, se vocês puderem falar muito um pouco sobre isso, esse passo do movimento de retirar peso da denúncia, sem obviamente esquecer o que foi feito dos seguranças e repassar isso para a instituição, para o supermercado. O que vocês pensam disso? Bem, um dos principais avanços no estudo sobre discriminação ocorreu no final da década de 60, com a publicação de um livro chamado Black Power, The Politics of Liberation. E nesse livro, os autores, 2 autores líderes do movimento negro, eles tentam se afastar da compreensão do racismo como algo baseado em um comportamento individual. Eles partem do pressuposto de que o racismo pode se manifestar de diferentes formas, inclusive também na forma de uma prática institucional, tanto por instituições públicas quanto também por instituições privadas. Afirma que ela pode ser tanto direta, não é? Ou também indiretamente, ela é motivada por estereótipos negativos em relação aos mais variados grupos, e elas podem se manifestar por negação do acesso à instituição, por discriminação dentro da instituição e também por oferecimento inadequado ou diferenciado, discriminatório dos serviços que deve ser prestado. Bem, o que ocorre aqui é exatamente isso, um caso clássico de discriminação institucional, ou seja, é uma empresa privada que sistematicamente discrimina pessoas negras. Agora, há 2 coisas que precisam ser levadas em consideração. Primeiro, nós temos o supermercado e nós temos os seguranças desses supermercados. Eu não sei se eles são funcionários desse supermercado, possivelmente devem ser funcionários de uma empresa terceirizada. Bem, qual é a cultura dessas empresas terceirizadas? Elas também constroem o sujeito típico criminoso da mesma forma que as polícias militares brasileiras. Então, se você perguntar, não é, para a polícia, ou se você ler a circular da Polícia Militar de São Paulo sobre quem a polícia de Campinas deveria abordar, são lá homens negros. Ou seja, essas empresas privadas de segurança, elas têm exatamente a mesmíssima cultura, não é? Eles não abordam qualquer um, eles não discriminam qualquer um. E inúmeros casos de racismo que ocorrem em supermercados, em bancos, em condomínios privados, são sempre, muitas vezes, são funcionários dessas empresas que trabalham, que atuam a partir de uma versão a partir de estereótipos negativos sobre pessoas negras. E complementando, assim, o movimento negro, ao perceber essa lógica de como o racismo ele se reproduz através dessas instituições, passa a se organizar não de uma forma de denunciar pessoalmente a pessoa ou o policial que cometeu tal crime, sim a empresa, porque ou a gente
inicia um processo de transformação na lógica de como os supermercados... Porque o que aconteceu no supermercado Ricoh, a gente descobriu que não foi só um caso, você tá relatando 4. Aconteceu no Carrefour ainda esse ano, teve denúncias no ano passado no Habib's, e em vários outros estabelecimentos comerciais, assim, tanto em banco, como o professor Adilson comentou, quanto em supermercados, quanto em lojas. E o movimento negro, quando ele vai na rua e faz uma manifestação e denuncia, ele visa um combate, mas visa também uma transformação. E ou a gente passa por um processo de transformação da estrutura de como essas instituições estão organizadas hoje, ou não vai adiantar, porque no limite os seguranças foram presos, né? Mas isso não garante que outros seguranças que foram formados pela mesma empresa terceirizada de segurança não vão ser tão violentos quanto ou até mais com outras pessoas negras, outras crianças negras, jovens negros, homens, mulheres negras. Portanto, muito importante enfatizar esse aspecto, não é? Esse comportamento faz parte da cultura institucional dessas empresas de segurança. São os mesmos incidentes em uma variedade imensa de situações no Brasil inteiro. Uhum. Ô Tamires, tava pensando aqui, na tua visão de mundo, os aspectos de correção punitiva para esses sujeitos, seguranças, racistas no caso, ele tem eficiência, 1, e 2, a punição ao supermercado enquanto instituição capitalista, que é colocado ela enquanto marca e tem um prejuízo à imagem dela e em consequência ao capital dela, como que você vê que funciona para a causa do movimento negro? O que funcionaria? Olha, eu tô fazendo mestrado agora e eu pesquiso política criminal e racismo estrutural no Brasil. E eu, pessoalmente, e a partir das pesquisas que eu fiz, eu não acredito no sistema de justiça criminal como um sistema de redenção, de ressocialização ou de solução para resolver crimes. Não acredito. Eu acho que o sistema de justiça criminal, como ele foi construído no Brasil, né, no nosso país, ele é voltado para o encarceramento da população pobre e negra brasileira. Inclusive não é à toa que alguns atos são considerados crimes quando jovens negros são pegos e não quando homens brancos são pegos. Por exemplo, o uso da maconha. Se você for na Maria Antônia, à tarde ou à noite, os jovens maquenzistas usando maconha, passa policial e assim, estão ali para proteger eles, passam e fingem como se nada estivesse acontecendo. Agora, se você atravessa a rua e vai na Roosevelt e tem um jovem negro usando maconha, o policial, ele é violento, ele, enfim, prende, faz com que... ser julgado como um grande traficante. Exatamente, Isso que a gente tá falando de 2 quarteirões, talvez, de diferença. Exatamente. Pra quem mora em São Paulo, é muito próximo. Muito próximo. Tipo, você atravessou a avenida, você tá na Praça Roosevelt. Ou seja, isso demonstra que esse processo de criminalização e de encarceramento, ele tem um perfil, assim, tem uma parte da população que parece como foi utilizada pra né, pra encarcerar tal parcela. Então, por isso eu já tenho uma série de dúvidas em relação a criminalizar algumas ações como uma resposta. Mas, ao mesmo tempo, o direito, ele é um instrumento que é importante. E aí vem uma parte que pra mim ainda tô começando a estudar isso, tô finalizando meu mestrado agora, espero ainda me debruçar muito sobre isso no doutorado, pós-doutorado, quem sabe. Então, por exemplo, a criminalização do racismo, as políticas de igualdade, as ações afirmativas, são políticas que são ligadas ao direito, são leis que ajudam a gente, ajudam a população negra a construir uma série de reparações e ajudam a uma série de discriminações serem evitadas. Ou seja, ao mesmo tempo que eu não acredito que o sistema de justiça criminal, né, e a criminalização de tais atos, de certa forma, resolve o problema, eu também acho que a gente tem ainda no direito algumas saídas, né, e proteções,
E para utilizar isso. E aí, em relação à criminalização da instituição, assim, como eu estava comentando, como o racismo ele é estrutural, e ele está ligado à cultura dessas empresas, das empresas terceirizadas de segurança, das lojas, supermercados, eu acho que uma única forma da gente conseguir mudar é mudar a lógica. E mudar a lógica passa por um processo de formação, inclusive, assim, de como seguranças estão sendo formados, de qual é a política que está sendo inserida, de qual é a lógica de criminalização. Isso não passa só pela empresa, assim, o combate ao racismo, ele passa por uma transformação da estrutura social como um todo, que envolve uma regulamentação dos meios de comunicação, porque não adianta todas as tardes, em quase todos os canais da TV brasileira, terem mostrado jovens, pessoas negras como criminosos, como traficantes. As novelas passarem sobre isso. Toda, assim, a visão que como a população negra é colocada na TV brasileira hoje, é uma visão que criminaliza a nossa cultura, que criminaliza a pessoa. E aí isso reproduz na lógica de como os policiais também são formados e como eles agem no dia a dia e que se reproduz também nas empresas de segurança, porque a maioria das empresas de segurança terceirizadas hoje no Brasil, elas são gestionadas por ex-policiais ou por policiais militares que estão aposentados. Então é uma reprodução da mesma lógica, né, de como funciona essa estrutura de segurança. Adilson, o que você acha? Eu acho que o Igor queria falar. Não, eu ia só dar informação pro Adilson agora, pra Tamires, que ela falou também, que a empresa, acho que é importante sempre a gente dar os nomes. A empresa terceirizada chama KRP Valente Zeladoria Patrimonial, a gente já apurou isso. O dono é um ex-policial militar chamado Cláudio Jeromim Valente. E aí eu queria escutar um pouco a Tamires e o Adilson, se vocês me permitem mais uma vez, porque essa lógica de empresa é uma formalização um pouco do que acontecia na década de 80, quando pequenos grupos de policiais, 80 e 90, se organizavam para fazer uma espécie de segurança privada de pequenos comércios em bairros e passava-se, então, a organizar ali os grupos de extermínio. É um pouco parecido, é uma formalização dessa prática? Olha, é difícil fazer uma afirmação dessa natureza, mesmo porque eu não tenho conhecimento empírico disso. Nós sabemos, principalmente pelo que nós ouvimos na imprensa e também por diversas pesquisas que vêm sendo veiculadas revistas acadêmicas, que há sim uma ligação muito clara entre policiais militares, milícias e vai por aí afora, e que tem havido desde a década de 80 e 90 uma tentativa de institucionalização desses poderes paralelos. Então, por exemplo, quando nós ouvimos relatos de como policiais são formados, nós percebemos várias coisas. Primeiro, a negação da relevância social da raça. Não existe negros e brancos no Brasil, existe a raça brasileira. Então, não é um mecanismo historicamente utilizado para impedir a mobilização política da raça. Segundo também, e é importante frisar isso, há dentro dessas instituições um treinamento para a masculinidade. Então, o que existe ali é uma forma exacerbada e radical da masculinidade do indivíduo. E por masculinidade, quero dizer, agressividade, tá? Ou seja, eu só posso ver a mim mesmo e eu só posso me relacionar com o outro a partir desse lugar masculino de homem e também de uma pessoa por meio da violência. Então, essa mesma cultura institucional cria o outro, e esse outro é o homem negro. O racismo é um sistema de dominação que tem um propósito fundamental: garantir que oportunidades sempre permaneçam nas mãos de pessoas brancas. E para reproduzir o sistema de privilégios raciais, eu preciso desqualificar sistematicamente os membros de todos os outros grupos raciais. De que maneira eu faço isso? Por meio da divulgação constante de estereótipos. Os estereótipos são falsas generalizações que nós fazemos em relação a membros de outros grupos. Há os estereótipos descritivos e os estereótipos prescritivos. Os primeiros
designam supostas características de membros de determinado grupo. Os segundos designam os lugares ou as funções que essas pessoas podem ocupar dentro da sociedade. Eu queria conversar também sobre o caso da criança que foi alvo de tortura psicológica por aqueles seguranças. Como que isso aconteceu? Tem um áudio sobre isso, né? Exato. Primeiro, antes de falar do áudio, eu acho legal falar um pouco de como isso se banalizou. Uhum. Né? O que já está sendo investigado pelo delegado Dr. Pedro Luiz, chegou até a gente ali no Brasil de fato, passamos para eles aqui. Existe um grupo de WhatsApp entre os seguranças dessa empresa, onde eles trocam imagens, vídeos, fotos, áudios de momentos de tortura de pessoas que vão até o supermercado e praticam lá o que eles... Que loucura. Existe uma partilha, então, e um incentivo de um para o outro de fazer esse tipo de coisa. O vazamento tanto do primeiro quanto do segundo foi justamente por conta disso, né? Então você tem ali um grupo com 30, 40 pessoas, você perde o controle disso. Fala, olha o que o outro fez, manda para um parente vazou. Que manda para um amigo que vê aquilo e isso vaza. Nesse específico da criança, o que nós vemos e escutamos ali é um segurança, uma criança está atrás de uma porta trancada e esse segurança ameaçando essa criança, afirmando que vai chamar a polícia e que ele vai passar um bom tempo preso, passará um tempo preso com outros ternos da Fundação Casa, que são muito maiores do que ele, e que lá dentro ele pode sofrer abuso sexual, ele pode sofrer violência, ele pode se machucar muito lá dentro, e essa criança chora e só repete não diversas vezes. E eu fico pensando aqui que é nítido que haja um gozo punitivo aí de falso heroísmo desses seguranças que, para além de toda essa covardia racista, eles ainda filmam enquanto praticam essas barbaridades. Aí eu queria saber de vocês, Adilson, Tamires, como que vocês veem essa exposição midiática e voluntária dessas práticas racistas? Olha, André, eu novamente quero voltar à minha reflexão sobre teorias de discriminação que eu desenvolvo em uma obra de minha autoria chamada O que é discriminação? Veja só, um dos aspectos mais relevantes do que nós chamamos de discriminação é o seu caráter reflexivo. Então eu mencionei há pouco um elemento importante da psicologia social da discriminação, que são os estereótipos e duas formas básicas de estereótipos, ou seja, estereótipos descritivos e prescritivos. Bem, esses estereótipos são constantemente reproduzidos pela nossa cultura, pelos meios de comunicação, mas também dentro das escolas, dentro dos clubes, dentro das conversas entre pais e filhos, entre mães e filhos, entre amigos e vai por aí afora. Veja só, a circulação constante desses estereótipos não afeta apenas os membros do grupo racial dominante. Não afeta apenas a mente de pessoas brancas. Pessoas negras também introjetam esses estereótipos e elas passam a ver a si mesmas e também os outros a partir deles. Então, veja só, muitos desses seguranças que praticam esses atos de barbaridades contra negros são negros. Na verdade, eu escrevi um outro livro, foi publicado recentemente, Racismo Recreativo, no qual eu fiz uma análise, uma pesquisa sobre injúria racial no Brasil, uma pesquisa que levou 4 anos. 35% dos casos de injúria racial no Brasil são de negros contra negros. Então, veja só, uma das consequências da divulgação e da circulação desses estereótipos é a ideia de que pessoas negras, de que pessoas indígenas não têm absolutamente nenhum tipo de direito ou de expectativa de direito que pessoas brancas devam respeitar. Então, pessoas negras são vistas por muitos brancos e também por uma parte expressiva de negros
como sub-humanos, como pessoas que não fazem parte, que não devem fazer parte da comunidade política, que não merecem nenhum tipo de respeitabilidade social. Infelizmente, esse aspecto reflexivo da discriminação motiva o comportamento, não é tanto de pessoas brancas, mas também de pessoas negras. Quero voltar mais uma vez na pesquisa que eu fiz sobre os crimes de injúria racial. Nós temos no Brasil essa ideia de que o brasileiro é essencialmente cordial. Então, muitas pessoas expressaram, não é, um profundo desagrado, não é, disseram que ficaram chocadas quando viram essas imagens, ou quando têm conhecimento de violências, o que é a experiência cotidiana de pessoas negras no Brasil. E muita dessa surpresa vem do fato, não é, dessa constante reprodução de que nós somos pessoas pacíficas, etc. Bem, essas teses sociológicas que deram sustentação à teoria de que nós temos uma cultura pública da tolerância, foram elaboradas por homens brancos heterossexuais de classe alta no início do século XX. Essas teses não eram adequadas para interpretar a realidade das relações raciais no Brasil, nem no momento no qual elas foram escritas, e muito menos hoje. E definitivamente não são para, não é, analisar o nosso período atual. Quem quiser ter o conhecimento real do que são as relações raciais no Brasil, ou o que é a moralidade pública brasileira, deve fazer o seguinte: pegar o telefone celular, acessar o site dos tribunais de justiça ou dos tribunais de trabalho e digitarem lá racismo, sexismo, homofobia, capacitismo. Todas as pessoas que fizerem isso encontrarão centenas de milhares, e é importante enfatizar isso, centenas de milhares de decisões judiciais demonstrando como grupos minoritários são sistematicamente discriminados, maltratados em todos os âmbitos da vida social, dentro de casa e no espaço de trabalho. Então, o que nós sempre tivemos no Brasil não é uma cultura pública da tolerância. O que nós temos no Brasil é uma cultura pública do desrespeito, sabe? A escravidão estabeleceu uma cisão fundamental na nossa esfera pública. Há pessoas que são seres humanos e que, portanto, merecem respeito, e há outras pessoas que jamais poderão ascender a esse status. E, portanto, o que acontece? Elas nunca serão vistas como sujeitos de direito. Serão sempre excluídas. E, mais uma vez, essa cultura pública do desrespeito, que pode ser comprovada por qualquer ouvinte, basta pegar o computador, o telefone celular e acessar os nossos tribunais, ela também, infelizmente, influencia o comportamento dessas instituições responsáveis por esses atos bárbaros. Tem um... não, fala. Fala, não, querida. Tem um cientista político camaronês chamado Aquilim Mbembe que fala sobre necropolítica, que é o uso do poder social e político para ditar como algumas pessoas podem viver e como outras devem morrer. E isso tá, acho, completamente ligado ao que o professor Adilson disse, porque é como se aqui no Brasil a violência e a morte contra a população negra fosse naturalizada, e isso acontece porque desde o período escravocrata, em que a população negra era considerada objeto, a gente era mero ser semovente, né? E era maltratado, chicoteado, enfim, escravizado, morto pelo senhor de escravo, ou mesmo, e com chancela do poder judiciário, com chancela do poder político na época. Mesmo após a abolição da escravidão,
não houve uma política de inserção da população negra na sociedade, não houve uma política de reparação, muito pelo contrário. Se iniciou um processo, não se iniciou, na realidade, assim, foi continuado um processo de criminalização e de segregação social e espacial, assim, de criminalização do curandeirismo, que era prática religiosa ligado à cultura afro-brasileira, criminalização da capoeira, que era uma arte marcial, enfim, uma arte, uma luta, uma cultura. A criminalização do samba. A criminalização do samba, que hoje se reflete na criminalização do funk. Sim. Então, a gente iniciou um processo de abolição da escravidão no Brasil, e ao invés de inserir essa população na sociedade e iniciar um processo de reparação, a gente iniciou um processo de criminalização. Um processo de criminalização e exclusão que foi somado com essa com uma lógica de que o Brasil vive uma democracia racial, porque é isso, somos todos cordiais, e aqui não existe raça, porque todo mundo foi miscigenado. Mas é muito louco porque a gente não fala que essa miscigenação, ela é fruto de estupro contra mulheres negras e indígenas brasileiras, né? E essa lógica que o Achille Mbembe traduz como necropolítica, ela faz com que casos assim, né, de jovens negros sendo chicoteados no mercado, de jovens negros sendo assassinados todos os dias, não choquem as pessoas. E isso é muito louco, porque em 2016, o Senado, ele fez uma CPI sobre homicídios contra a juventude brasileira. E no relatório dessa CPI, foi destacado que a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil. E aí é muito louco, porque a cada 23 minutos morrer um jovem negro no Brasil significa que são mais de 60 jovens que morrem por dia. Hoje, essa semana, foi publicado o 13º Anuário Brasileiro de Segurança Pública do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e nesse anuário foi destacado que 99,3% das vítimas de mortes por intervenção policial são homens. Desses 99,3%, 75,4% são negros, 77,9% estão entre 15 e 29 anos, ou seja, são jovens. Ou seja, existe uma prática que é institucionalizada e que é recorrente já de muitos anos, de extermínio da população negra no Brasil, e isso não choca as pessoas. E quando a gente vai comparar, assim, por exemplo, quando acontece uma tragédia em qualquer país fora daqui, nos Estados Unidos, na França, na Itália, existe uma comoção social nas redes sociais, nas ruas, enorme em relação a isso. Agora, quando acontece uma tragédia, por exemplo, em algum país africano, a mobilização não é a mesma. Existe uma questão de raça ligada a isso. Não é à toa, né? Quando um cachorro morreu, é assassinado, né? Morto num supermercado, existe uma onda de mobilização, direitos dos animais e etc. A sociedade brasileira como um todo. Agora, se um jovem negro é chicoteado, ou se a gente tem a informação de que a cada 23 minutos morre um jovem negro no Brasil, é isso. A gente tá aqui conversando, nesse bate-papo de 1 hora, mais ou menos, 3 jovens negros foram assassinados pela polícia militar em alguma cidade aqui no Brasil. E não existe essa mesma comoção. E isso acontece porque o extermínio da população negra, ele é naturalizado. E é por isso que o movimento negro, há muitos anos, denuncia que o que acontece com a população negra no Brasil é um genocídio. Denuncia o genocídio da população negra. E aí tem uma questão jurídica, uma conceitual, aí, né? Uma discussão aí, e que eu, enfim, não sei se você quer perguntar pra gente dialogar, porque não, é que eu acho que existe um medo de falar que o que aconteceu durante a escravidão, durante o momento em que esses africanos eram trazidos para o Brasil, como genocídio. Isso, dentro do estudo de genocídio, existe uma polêmica entre chamar isso de genocídio ou não. Porque eles dizem, geralmente o argumento é, o objetivo principal não era exterminar essa população, mas usar ela de mão de obra, então, supostamente não seria genocídio. Mas usar ela de mão de obra é uma forma de destruição. E a Convenção do Genocídio, como a gente vê na ONU, né, como é que está juridicamente explicado o que é o genocídio, diz que pode ser qualquer destruição física, parcial ou total, ou destruição da sua saúde psicológica, enfim. Então, pra mim, e eu acho que a Tamires talvez concorde, quem estuda genocídio e não vê que o que aconteceu durante a escravidão era um genocídio, tá um pouquinho sendo
é um pouco etnocêntrico, né? Então, genocídio é só o que aconteceu com os judeus na Europa, com os indígenas no Brasil, com a população africana que foi trazida pra cá. Não, enfim, se a gente acha que analisa a continuidade disso, né, tá, que é o que você tá falando, tem uma continuidade entre o que aconteceu na escravidão e a tortura dessas pessoas durante a escravidão e o que acontece hoje. Então, se era genocídio lá atrás, eu acho que, logicamente, a gente pode dizer que a gente não superou isso, né? Era Sim. mais ou menos isso que a gente, acho que vai pensando quando pensa, não sei, que essas coisas não foram resolvidas. A gente fala muito de herança da ditadura, né? Mas e a herança da escravidão? Por que a gente não discute, né? Não, exatamente. E eu fiz um curso sobre genocídio e direitos humanos que é promovido pelo Instituto Zorian e o Departamento de História da Universidade de Toronto, no Canadá, no mês passado. Foram 2 semanas de curso, de uma série de debates que você também, Mavô, participou Sim. no ano passado. E nesse curso, pra mim, ficou claro que a decisão sobre o que é genocídio ou não é uma decisão política. É uma decisão política. Porque o Tribunal Penal Internacional, e mesmo a forma como a Convenção sobre o Genocídio da ONU foi construída, ela passou por uma série de questões das potências que estavam lá, e sobre o que deveria ser colocado ou não, porque o que poderia ser imputado ao que eles estavam fazendo à época, inclusive. E se a gente for pensar, por exemplo, né, que a gente tem a Convenção da ONU e tem a Lei de Genocídio Brasileira, né, que fala assim, quem com a intenção de destruir no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal, matar membros do grupo, causar lesão grave à integridade física mental. Não é psicológica, é mental que eles submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física parcial ou total. Adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo, ou efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo. Eu tenho exemplos concretos de cada um desses pontos do que aconteceu e acontece ainda hoje com a população negra no Brasil. E aí dizer que o que acontece aqui não é genocídio, pra mim é totalmente isso. É uma lógica etnocêntrica de que a convenção e o crime de genocídio é uma coisa que foi exclusiva pra um determinado fato que aconteceu na história e que a gente não pode utilizar mais. E é absurdo isso. Uhum. Queria aproveitar esse debate que a gente está indo pro final do programa já, mas queria perguntar pro Adilson, assim, você escreveu o livro Racismo Recreativo, comentou aqui, inclusive, queria entender, Adilson, primeiro, que você explicasse o que é racismo recreativo e qual que é o papel disso e como que o homem branco, mulher, o branco, enfim, tem que entender que ele colabora negativamente no teu dia a dia através dessa recreação. Uhum. Me explica pra gente, por favor. Meu querido, veja só. Todas as sociedades humanas enfrentam o mesmíssimo problema. Como distribuir oportunidades escassas entre um número cada vez maior de pessoas. Esse critério de distribuição precisa ser feito de tal forma que a sociedade, ou a maior parte da sociedade, acredite ser legítimo. E as sociedades humanas criaram várias formas, vários meios para legitimar os processos de distribuição de oportunidades. A religião, a política e também o racismo. O racismo, não é independente da forma que ele assuma, é um sistema que tem como um sistema de opressão que tem como objetivo legitimar privilégios raciais. É exatamente aqui que entra o papel do racismo recreativo. Bem, se o racismo tem esse objetivo, que é fazer com que pessoas brancas tenham acesso privilegiado ou exclusivo a oportunidades sociais, eu preciso desqualificar as outras pessoas, os grupos minoritários, não é principalmente negros e indígenas no país. O que eu chamo de racismo recreativo, portanto, é um tipo de comportamento, é um tipo de projeto racial, é um tipo de dominação caracteristicamente brasileiro, que utiliza o humor racista com 2 propósitos. Primeiro, para expressar condescendência, desprezo
e ódio por negros, indígenas e asiáticos. Isso tudo através de piada. Sim, sempre por meio de piadas. E também, não é, para, ao mesmo tempo que essas pessoas utilizam o humor racista, elas também conseguem manter uma imagem social positiva. Não, o que eu disse deve ser entendido apenas como uma mera brincadeira. Então vejam só, há diferentes teorias do humor. Uma dessas teorias, possivelmente a mais famosa, é a da superioridade. A teoria da superioridade, ela foi primeiro pensada por Aristóteles. Ele dizia o seguinte: um elemento central do humor é a malícia. Nós rimos de pessoas que nós achamos ser inferiores. Hobbes retomou essa teoria e disse o seguinte: o humor é um sentimento de glória pessoal. Nós rimos de pessoas que achamos que estão em situação ridículas e nós achamos que elas estão nessa situação ridícula exatamente porque elas são inferiores. Essa teoria foi também retomada nos últimos 50 anos por autores da psicologia cognitiva, dizendo o seguinte: o humor racista é uma forma das pessoas terem gratificação psicológica. Então, na medida em que eu diminuo pessoas negras, asiáticas ou indígenas, eu satisfaço o meu senso de superioridade. O humor racista também tem um caráter estratégico. Na medida em que eu promovo essa desqualificação do outro, eu legitimo os processos de distribuição de bens, oportunidades e riquezas. Então, veja você, um exemplo clássico do humor racista: a degradação sexual de homens negros e homens asiáticos. Então, o que é dito do homem negro? O homem negro tem um pênis imenso. O homem asiático tem um pinto pequeno. O que essas pessoas estão querendo realmente dizer? No primeiro caso do homem negro, é associar a masculinidade negra com a violência. No segundo caso, associar a masculinidade do homem asiático com a fraqueza, com a feminilidade. Como a gente está sendo governado pela quinta série agora, até o presidente está fazendo piada com a feminilidade, etc. Com a coisa do asiático. Agora, o que ocorre? A coisa não para aqui. Porque quando você desqualifica sexualmente essas pessoas, você está desqualificando essas pessoas moralmente, intelectualmente. Então, o que ocorre quando um homem negro está disputando uma oportunidade profissional com um homem branco? O empregador branco vai olhar para você que é branco e vai pensar que você é mais qualificado porque você é branco. Por quê? Não é? Vejam só. Brasileiros de origem japonesa têm um IDH ainda maior do que pessoas brancas. Agora, quando você vai olhar a repartição racial de quem ocupa cargos de poder, não é, de gerência no Brasil, no setor privado, praticamente homens brancos. E por que isso ocorre? Porque você ter supostamente um pênis pequeno significa que você não é macho o suficiente. Significa que você não é assertivo o suficiente. Significa que você não tem poder de comando e, portanto, eu não darei o cargo para você. Então, o que eu chamo de racismo recreativo é um sistema de dominação, é um tipo de estratégia social característico do Brasil. Então, nós temos, né, um outro elemento, para finalizar, é o do amigo negro. E a figura do amigo negro faz referência a quê? A nossa famosa teoria da democracia racial. Em milhares de casos, não é? Você tem a afirmação da pessoa acusada do crime de injúria racial, dizendo que ela tem um amigo, uma amiga, um parente, um bisavô negro e, portanto, que ela não pode ser racista. Então, esse é o fenômeno que no livro eu chamo da inocência por associação. Tá? Uhum. Então, se eu dou bom dia para o porteiro que é negro, eu não posso ser racista. Olha que pessoa superior que eu sou. Não é? Eu dou bom dia para ele. E o amigo negro tem outra função, também outra característica, que é a culpabilidade por associação.
Então eu me deparei com dezenas e dezenas de decisões judiciais dizendo o seguinte: não houve injúria racial. Não há a intenção de ofender. E muitos juízes dizem: e olha, e além do mais, nós não podemos classificar isso como injúria racial, porque como é que vai ficar a imagem do Brasil? Então, a questão é, se eu condenar a pessoa branca, eu estou condenando A sociedade. a sociedade branca como um todo. Não acredito. Todas as pessoas Que brancas. loucura. Então, aí o problema da culpabilidade por associação. Bom, gente, programa maravilhoso. Eu tô muito feliz aqui de receber o Adilson nos nossos estúdios novamente. Tamires, prazer conhecê-la. Obrigada. Igor, obrigado aqui por trazer em primeira mão, fazer toda a narração do que aconteceu Agradeço o convite. esses dias. E é isso aí, gente. O nosso programa, a gente vai se ver na próxima semana. Se você quer acompanhar pela rádio, já sabe, segunda-feira às 9 da manhã, na 98.9, em São Paulo. Queria agradecer Crivelli Advogados. E é isso, Mabu. Como que vamos aí? Ai, foi muito denso, né? Nossa, tenho tanta coisa pra absorver desse bate-papo de hoje, mas é isso, vamos seguindo aí toda semana. Obrigada ao Renan, nosso editor. Obrigada ao Fábio, que tá captando aqui nosso som. É isso, até semana que vem. Até semana que vem, pessoal. Obrigado a todo mundo. Valeu, Abraço. queridos. Obrigada. Valeu. Abraço.